O furacão Irma chegou aos Estados Unidos neste fim de semana, depois de uma passagem destruidora pelo Caribe. Que imagens fortíssimas, né, gente? O Irma atingiu, então, a costa americana com menos força, mas ainda com muito poder de destruição. E o pior, claro, sempre o pior são as mortes. Pelo menos 5 até agora. E a enviada especial a Miami, a Carolina Cimente, tem os detalhes. O encontro do furacão Irma com os Estados Unidos não poderia ter acontecido em um lugar mais delicado, as ilhas de Florida Keys. Em poucas horas, Key West ficou praticamente submersa. 24 horas antes de chegar na Flórida, o Irma contradisse todas as previsões dos meteorologistas e, em vez de passar sobre Miami, seguiu caminho para o oeste do estado. O lado leste também foi castigado. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão, mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado e a situação já é essa aqui. As inundações em Miami tomaram conta de várias áreas que tinham sido esvaziadas pela prefeitura e a maré subiu rapidamente, assim como a força do vento. Isso ainda vai se intensificar por pelo menos 5 horas, né? Essa é a previsão, que a gente em Miami esteja na altura do olho do furacão por volta de 5, 6 horas da tarde local, 6, 7 horas do horário de Brasília. Então isso aqui ainda vai piorar. E logo depois, por volta das 2 horas da tarde, piorou. Nesse momento, o olho do furacão está passando na mesma altura da cidade de Miami, 150 quilômetros a oeste. Claro, os ventos lá são muito mais fortes, mas aqui já dá para ter uma noção dos danos que esse furacão está causando na cidade. Mais de 10 árvores caídas aqui nessa rua. Além disso, a temperatura já caiu quase 10 graus comparado com ontem. Então a gente fica imaginando o que sentem as pessoas que estão nas cidades onde o furacão está passando por cima. A primeira delas foi Marco Island. A pequena ilha recebeu o Irma na categoria 3. Depois foi a vez de Naples, uma cidade litorânea de 20 mil habitantes. Nesta madrugada, o Irma vai chegar a Tampa, a cidade mais populosa do oeste do estado. O governador Rick Scott disse que esta foi uma semana extremamente desafiadora para a Flórida. Dezenas de pessoas foram detidas em várias cidades da Flórida ao longo do dia por não respeitarem o toque de recolher que chegou antes do furacão. Mas a passagem dos ventos e da chuva é só o começo. As enchentes e os resgates começam somente depois da passagem do Irma. Atualizando aí a informação, o Irma já chegou então na cidade de Tampa por volta de 2 e pouco da manhã. Nosso horário aqui de Brasília. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas tem uma notícia boa, se é que eu posso falar isso. Ele chegou lá, então, na categoria 1, que é quando a intensidade dos ventos é bem menor. Já já a gente volta a falar sobre o Irma, porque agora a gente volta com as notícias internacionais. A gente volta a falar, então, do furacão Irma, que está provocando destruição nos Estados Unidos. A cidade de Tampa, na costa oeste da Flórida, foi atingida pelos ventos fortes agora no meio da madrugada. A força do furacão, gente, já está bem menor e ele foi rebaixado, então, ainda bem, para a categoria 1, numa escala que vai até 5. Os ventos agora estão com velocidade média perto dos 130 quilômetros por hora. Essas são imagens das agências internacionais, imagens agora de madrugada. Antes de chegar, então, a Tampa, o furacão foi varrendo, o litoral sul do estado, provocando alagamentos, destruindo construções e deixando, segundo os dados da Companhia de Energia Elétrica da Flórida, mais de 4 milhões de pessoas sem luz. Apesar de ter perdido força, o furacão ainda está mexendo sim com o oceano. Olhem isso aí. O nível do mar deve subir mais de 4 metros na Baía de Tampa. E essa cena impressionante foi vista enquanto o dia ainda estava claro. O mar recuou tanto que causou surpresa em quem passava por ali. Até esses flamingos, moradores de um tradicional parque da região, tiveram que se abrigar dos ventos. Funcionários colocaram, então, os animais num ambiente protegido. O Irma ainda deve atingir outros estados americanos, mas já, então, como uma tempestade tropical. O aeroporto internacional de Miami só deve retomar as atividades amanhã. E segundo a Defesa Civil da Flórida, mais de 120 mil pessoas estão desalojadas e devem começar a voltar para casa. Então, ainda esta semana, é claro que a gente vai continuar falando
sobre isso, mas um susto total, né? Para você entender melhor o que é essa história de categoria, a categoria 1 agora, que o Irma está atingindo a parte, então, sudoeste da Flórida, é de 117 a 151 quilômetros por hora. Mas quando ele entrou no território americano, ele era categoria 4, com ventos de 209 a 248 quilômetros por hora, então.